Graça e paz, irmãos e amigos. Quero estar compartilhando um estudo sobre a armadura de Deus que se encontra aqui no livro de Efésios, capítulo 10 em diante. Vai dizer assim: No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne nem o sangue, mas contra os principados, potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau e, havendo tudo, ficar firme. Havendo feito tudo, fica firmes. Estais, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, vestida a couraça da justiça, calçados os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo tempo, com toda oração e súplica, no Espírito, vigiando nisto com toda perseverança e súplica por todos os santos. Amém? Existe um grande segredo aqui nesse estudo aqui, falando sobre a armadura de Deus, né? Em primeiro lugar, no versículo 11, ele vai dizer: revestir de toda a armadura de Deus, para que possamos estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Ele não fala assim: olha, usa uma parte da armadura, vai dar certo. Não, usa só o capacete. Não, usa só a espada do Espírito. Não, usa só o escudo. Não, ele fala assim: devemos usar toda a armadura de Deus. Ou seja, a armadura do cristão é algo que vai nos dar proteção contra as lutas que nós passamos contra o adversário. É uma armadura espiritual que vai nos dar condições de suportar as astutas ciladas do maligno e os dardos inflamados que ele lança sobre nós. A palavra em Tiago vai dizer assim: resistir ao diabo, ele fugirá de vós. Né? Então, quando nós resistimos com a palavra de Deus, com o nosso testemunho, com a perseverança, ele foge de nós. Existe um combate, existe uma luta que é travada diariamente. E nessa luta que é travada todos os dias, eu e você precisamos ter as condições de suportar, resistir e vencer, né? Então, a nossa luta não é contra pessoas. Diz aqui no versículo 12, porque não temos que lutar contra a carne e o sangue. Ou seja, nossa luta não é contra pessoas, contra um vizinho que faz encrenca com você, contra um amigo que faz fofoca. Não é contra pessoas que falam mal de você. Não é contra pessoas que você sabe que essa pessoa é falsa. Não, nossa luta não é contra essas pessoas. Infelizmente, essas pessoas, por não ter a palavra de Deus, elas são facilmente utilizadas pelo inimigo para nos atingir. Principalmente aqueles que são da nossa casa, que não têm a mesma comunhão, a mesma fé. Muitas vezes o inimigo se levanta dentro do nosso lar, no emprego, usa as pessoas que tiver ao seu redor para te atingir. Então, precisamos sim ter toda a armadura de Deus para suportar os dias que são ruins. Nem todos os dias na nossa vida são dias de flores, não. Muitas vezes são dias de espinhos, dias difíceis, dias que a gente gostaria de não estar passando por isso. Mas Jesus, ele disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque assim como eu venci o mundo, vós vencereis também, se estiverdes em mim. E se as minhas palavras estiverem em vós, e vós estiverdes em mim, pedireis tudo ao meu Pai em meu nome, que eu farei. Então, significa que a nossa luta é diária, né? Quanto mais você se aproxima de Deus, quanto mais você faz a vontade de Deus, quanto mais você caminha
para a sua salvação eterna em Jesus Cristo, mas o diabo vai lutar para que venha impedir a minha e a sua caminhada em direção a fazer a vontade de Deus. Ou seja, o inimigo ele vai tentar barrar a nossa fé, vai tentar nos impedir, vai tentar esfriar a nossa fé, vai tentar fazer com que a gente seja murmuradores, vai tentar que a gente deixe de ler a palavra, vai tentar de todas as maneiras que ele puder para impedir a nossa trajetória, a nossa vida com Deus, ao ponto de muitas pessoas paralisarem na fé, terem a sua fé esfriada, né? Ter a sua fé enfraquecida, tendo a sua fé paralisada. Ou seja, uma pessoa que tem uma fé paralisada, né? É uma pessoa que está parada, né? Está sendo bombardeada pelo inimigo. Mas continuando aqui, versículo 13 vai dizer assim ainda: portanto, reforçando, portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau e, havendo feito tudo, ficar firme. Ele está reforçando o que diz no versículo 11, né? Versículo 14: estais, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade e vestido a couraça da justiça. Ou seja, a vida de um cristão, eles têm que estar baseado na verdade. A sua vida tem que ser uma carta escrita, tem que ser o que sair da sua boca, tem que ser a verdade. O seu testemunho tem que ser autêntico, o seu testemunho tem que ser a verdade. A verdade, ou seja, quando você é revestido, é cingido pela verdade, e você tem a couraça da justiça, a couraça que vem de Deus, porque é Jesus que nos justifica. Quem justifica eu e você é o Senhor, Ele é que nos justifica. Então temos que ter o que? A verdade como caráter da nossa vida. A nossa vida tem que ser a verdade. Nossa vida é uma carta escrita, né? Em que muitas pessoas estão lendo o que você faz, o que você faz, o que você é. Essas pessoas estão lendo a sua vida, né? Estamos cercados de uma tremenda nuvem de testemunhas, né? Talvez você não perceba, mas as pessoas que estão à tua volta percebem se você é uma pessoa verdadeira, autêntica, está realmente firmada na verdade que é a palavra de Deus, ou é uma pessoa que finge estar, mas o seu testemunho não diz o que você não condiz o que você diz que é. Então, precisamos estar firmados nessa verdade para que essa armadura venha a funcionar. Calçado com os pés na preparação do Evangelho, tem que ter os pés firmados em Cristo. Ele é a nossa esperança, Ele é a rocha verdadeira. Versículo 16, ele ainda vai dizer: tomai o escudo da fé, o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra. Então, a armadura ela tem que ser completa, né? Ela tem que ser completa. Precisamos ter a armadura completa, o escudo da fé. Temos a fé fortalecida na palavra de Deus, que podemos apagar todos os dados, toda aquela seta que o inimigo lança sobre a nossa mente, sobre a nossa vida. Precisamos apagar elas com a proteção da fé. Temos uma fé fortalecida, uma fé firme no Senhor Jesus, uma fé que vai nos consolidar e vai nos dar a vitória, né? Temos o escudo, né? Que possamos nos defender. Então precisamos ter o capacete da salvação, que é a convicção de salvação em Jesus Cristo. O inimigo muitas vezes vai falar, né? Vai tentar semear na nossa mente que a gente é pecador, que a gente é muito falho, mas quem nos justifica é o Jesus. Se você está com Jesus Cristo, podemos ter falhas, podemos ter dificuldades, mas é Jesus que nos justifica. Quem nos justifica é o sangue de Cristo derramado no madeiro por mim e por você. Então, que você possa ler, reler, né? Aqui, essa carta de Efésios, aqui no capítulo 6, do 10 ao 17, né? Isso aqui vai nos dar uma
boa base de condições de vitória, né, em muitas áreas, principalmente quando precisamos ter a proteção de Deus, né? E a palavra vai dizer que nós precisamos revestir de toda a armadura, não é uma parte da armadura. Não adianta você ter uma parte da armadura e a outra parte da armadura você não ter, né? O inimigo ele vai tentar te atacar de várias maneiras, então precisamos resistir e vencer com a palavra de Deus. Só assim a gente vai conseguir passar por esses dias maus com vitória. Amém? Que você possa meditar nessa palavra, que você possa refletir e colocar em prática na sua vida. Amém? Fique com Deus. Deus te abençoe. Amém?